que vai conversar com a gente. Eu não vou falar aqui sobre o currículo dela, porque é muito extenso, né? Stephanie, tudo bem? Toma 5, leva 10, não gasta. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Quem é Stephanie? Bom, Maravilha, a Genosi já está resolvendo. A Stephanie, rapidamente para você, ela é pinheirense, né, Stephanie? Graduada em Química, divulgadora científica, fundadora do projeto Pinheiro Tem Ciência, cientista cidadã, NASA também? Pronto. Ela é astrônoma amadora, palestrante, embaixadora do grupo Space, ou é Espaça? É Space mesmo? Space. Em Space, né? Membra do clube Garotas na Ciência, membra também da Sociedade de Astronomia do Estado do Maranhão. O que aconteceu depois que você veio aqui? Tivemos lançamento de foguete? Bom, nesses últimos tempos a gente teve o lançamento lá em Alcântara do foguete Ambit TVL. Ele foi não foi um simples lançamento, porque como ele deu certo, a gente está conseguindo ter resultado dos experimentos que ele levou para a órbita da Terra. Então, ele abriu muitas portas para o setor espacial do Brasil, né? Então, o Brasil, ele começa a, de fato, escrever uma história no cenário mundial. Qual a importância desse foguete? Porque para muitos, você olha com um olhar científico, e para muitos, foi apenas um lançamento, né? Qual a importância? Bom, geralmente é uma dúvida. Levou? Levou bastante coisa, e coisa brasileira. Poxa, maravilha. O que, por exemplo? Teve o Cisnave. Ele tem uma sigla assim, um pouco complicada, não é muito comum a gente ouvir falar, mas ele é um instrumento que ele vai permitir medir velocidade de coisas que a gente não tem uma referência externa para medir. Então, ainda está sendo estudado como ele vai ser usado, porque ele é uma tecnologia que ainda está em teste. Então, ele foi desenvolvido lá pelo IAE, o Instituto Espacial, e também dentro desse foguete, ele teve um sistema de disparo de teste. Porque, geralmente, quando o pessoal está na base de lançamento, não só aqui no Brasil, mas lá na NASA ou em qualquer outra parte do mundo, é muito perigoso que as pessoas estejam ali fazendo as coisas manualmente. São muitos botões para apertar. E coisa manual, a gente já pega ali uma desconfiança. E tem um medo também, caso dê errado. Então, um sistema automático, que ele só vai autorizar o lançamento quando a inteligência, né, entender que está tudo ok. Então, ele mede tudo, cita todos os parâmetros adequados, desde o clima até mesmo os componentes técnicos dentro do foguete, para ele poder autorizar. Agora está tudo certo, agora pode lançar. Que maravilha, né? O que é o projeto Pinheiro Tem Ciência? Esse projeto, ele já acontece há um tempinho. Só que a oficialização dele veio há pouco tempo na internet, né? Bom, eu percebi que eu sempre ficava falando de NASA. Da ESA, que é a Agência Espacial Europeia, da Roscosmos, que é da Rússia, da JAXA, que é do Japão. Mas eu só fico olhando para fora, mas e na minha cidade? Eu sei que tem coisa aqui, mas por que não está chegando até os nossos ouvidos? Visto que a NASA está lá do outro lado do oceano. E aí eu pensei, eu vou fazer um projeto em que eu vou passar a evidenciar tudo que acontece aqui no ramo científico, de uma necessidade que eu percebi que tem tantas pessoas aqui, tantos jovens da minha idade, 19 anos, 20, que eles querem ir para fora, o que era uma vontade minha também. Então, quer estudar fora, ir para as outras universidades. Não é porque aqui não tem, é porque não chegou ainda o conhecimento a esses estudantes. Então, eu quero, e estou fazendo isso, evidenciando esses projetos científicos que tem aqui em Pinheiro, nas escolas municipais, estaduais, mas não só por meio de matérias, de vídeos na internet. Eu também faço palestras, geralmente da temática espacial, mas não apenas isso, porque dentro do espaço a gente pode entrar em uma temática de educação,
entra também do fato de terem muitas poucas mulheres nas ciências, e aí a gente vai expandindo. Agora, mês passado foi o mês das mulheres e foi anunciado então uma tripulação que irá para a Lua em 2024. Terá mulher nessa tripulação? Vai ter. Pô, que interessante. A Cristina Rocha. Alguma mulher já foi na Lua? Não. É a primeira? Primeira. Fala pra gente um pouquinho sobre essa mulher que vai para a Lua agora em 2024. A Cristina Rocha, ela já bateu muitos recordes. Ela já passou muitos dias lá na Estação Espacial Internacional e agora ela vai ser a primeira mulher que vai para a Lua. Mas essa missão, essa Artemis 2, ela não vai pousar de fato. Ela vai dar a volta e voltar para a Lua. A Artemis 3, que vai de fato com a Starship e umas coisas que ainda estão sendo desenvolvidas, o traje espacial, também o próprio foguete que vai, a cápsula que sai do módulo de viagem para o módulo de pouso. Então, eles ainda estão sendo desenvolvidos, mas 2026, por aí, talvez aconteça de fato o pouso. Agora tem todo um treinamento aqui, são anos de treinamento, é isso? São, eles levam... Mas esse negócio não der certo lá em cima e pega, né? Por isso que tem que ter todo um... Sim, o pessoal fala muito... Ué, eles não falam que lá no tempo que teve a Guerra Fria e tudo, a tecnologia, eles comparam que parece com o do nosso celular, praticamente. Ué, como que agora, que já tem tanta coisa desenvolvida, ainda não tem? Quer dizer, que ainda não voltou. Ué, alguma coisa tá estranha aí. Verdade, o pessoal verdade. começa a fazer fake news na internet, que não foi nada. Mas aí, muito disso se explica da difusão de informações falsas também, que acontece bastante. E aí entra a responsabilidade de fazer uma divulgação científica responsável e também consciente, né? Nem sempre as pessoas que eu estou falando, elas não são do mesmo ramo que eu, não estão fazendo uma graduação, talvez de química também, que é o meu caso, mas elas às vezes nunca nem ouviram falar o que é astronomia, o que é ciência. Então, a própria astronomia, ela é uma ideia de moldar o próprio caráter. A gente sempre tem que ter uma postura humilde em saber reconhecer que a gente tem que falar com palavras tranquilas, palavras sensíveis, em que a gente não pode ficar apenas naquele academicismo de palavras técnicas, que são necessárias quando está sendo escrito artigos científicos e tudo, mas o divulgador científico ele tem que sair desse muro da universidade e ir para a comunidade, porque ali vai levar uma oportunidade, uma esperança em transformar a realidade de alguma pessoa. Mas, Stephanie, como é que começou a tua paixão pela ciência, pela astronomia? Assim, eu sempre tento voltar no tempo para ver se eu descubro, mas até que eu chego à conclusão de que sempre esteve comigo. E aí, principalmente, porque eu era aquela criança a que sentava na primeira cadeira, e aí eu queria falar, gente, mas isso aqui é tão interessante. E aí todo mundo ficava... Aí ficava assim, eu disse, mas... E aí até que surgiu a internet, né, que eu fui conhecer o InSpace, fui conhecer os outros grupos, e disse, olha, tem muita pessoa que é interessada nisso também. Eu ainda não encontrei elas, mas existem. Geralmente a gente faz muita reunião online, mas de vez em quando o InSpace participa de eventos que tem lá em São Paulo, Brasília. É um pouco complicado daqui no Nordeste, mas o pessoal sempre está em contato. Mas quando eu percebi, eu já tinha começado nesse ramo, então não tinha muita internet, não tinha muitos programas de TV nesse tempo. Depois eu descobri que tem uma série chamada Cosmos, mas de gostar de ciência, de falar de espaço, eu sempre fiz. Porém, de falar para outras pessoas, eu comecei há pouco tempo. Porque eu percebi, por que as pessoas não querem falar disso também, assim, tanto quanto eu? Aí eu passei a investigar. É porque ninguém ainda não fez isso de inspirar, de levar o conhecimento de uma forma tranquila, acessível. Ninguém ainda não pensou, nem sempre dá, por exemplo, de levar as pessoas lá no centro de lançamento, porque tem aquela questão de confiança de tecnologia, ainda não é como a NASA, mas lá já tem um trabalho de muito tempo. A gente está escrevendo a história a passos largos agora. Então, é possibilidade de que daqui mais para frente vai ser muito mais aberto ao público, né? Você também é uma apaixonada por fotografias, né? Também. A fotografia... Pode continuar. Tá.
Porque eu gosto muito de ver as coisas sempre juntas, conectadas. A gente, na universidade, tudo, a gente costuma separar bastante. Então, separa a biologia da química e cada uma tem as suas ramificações. Só que a fotografia, além de ver como parte do audiovisual, da comunicação, que eu gosto bastante, mas ela também tem ciência na fotografia. Só basta a gente investigar. Então, todo o sistema, o mecanismo da câmera, tem toda a história de como as câmeras de hoje chegaram a ser tecnológicas como hoje, touchscreen, a gente consegue disparar de longe, usar celular e tudo, tem sensores. Mas teve um tempo que não era assim, era tudo manual. Mas graças à investigação de muitas pessoas que tiveram suas vidas dedicadas aos estudos desses mecanismos, a gente consegue ter instrumentos tecnológicos quanto os que a gente tem hoje. Quais foram as tuas grandes conquistas nesta área até hoje? Fotografia. Na tua área geral. Tá na ciência, astronomia, fotografia. Bom. Você já teve uma foto publicada recentemente, né? Sim, depois dessa foto teve outra também. Tu descobriu aí alguma coisa, não foi? Também, teve a detecção de 2 asteroides em 2021, que eu estou participando de novo. Só que dessa vez eu não estou fazendo pela IASC, eu estou participando pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações aqui do Brasil. Então, junto com o meu grupo, a gente está recebendo as imagens lá do telescópio Pan-STARRS, que fica no Havaí, e a gente diariamente está fazendo essas análises, enviando relatórios para lá. Ainda não saiu o resultado das que a gente enviou, mas o pessoal que já enviou há mais tempo já começou a sair. E o Brasil, ele é de umas equipes mundiais que mais tem participantes. Tem 200 equipes inscritas. E foi até engraçado, porque eu estava já de olho no perfil do Caça Asteroides Brasil. E toda hora eu atualizava lá. Tanto que quando eu fui ver a publicação, já tinha sido publicada, já tinha mais de 100 comentários. E esse pouquíssimo tempo, porque as vagas são limitadas, são apenas 200. E o programa do Caça Asteroide, ele teve assim, uma difusão muito grande, então todo mundo quer participar, tanto pelo certificado, que é um certificado muito bonito, mas também por o que isso significa. Isso é um projeto de ciência cidadã, ou seja, a pessoa não precisa ainda ser um cientista com mestrado ou com doutorado para fazer parte da construção do conhecimento científico. Ela já pode ser até como a Nicolinha, que ela ainda tem 8 anos, 9 de idade, e ela inclusive já foi para Dubai receber um prêmio, foi a única criança brasileira. Foi receber um prêmio em Dubai de uma das crianças prodígios do mundo. E ela é uma das grandes promissoras desse projeto do caça-asteroides aqui no Brasil. Então eu recebi certificado de 2 detecções, eu espero que eu detecte mais algumas já agora. Recebeu quantos certificados? Recebeu um certificado. Porque ele é por campanha. E nem sempre não dá de participar de novo, porque é muitas pessoas querendo participar. Isso aí você concorreu com mais ou menos quantas pessoas? Da IASC é um pouco mais complicado de saber exatamente, porque é global. Então, no mínimo umas 10 mil. Como é que encontra esse negócio aí? A gente faz todo um treinamento, porque pode aparecer tudo quanto é coisa nessas imagens. São imagens preto e branco, com vários pontinhos ali brilhantes. Eu compartilho diariamente na internet quando eu estou caçando lá, tentando detectar alguma coisa. E a gente encontra umas estrelas bem brilhantes que estouram a imagem. A gente vê uns pontinhos que se mexem, só que se mexe apenas em 2. Só que a gente, com o treinamento que o MCTI oferece, a gente tem que saber detectar. Ou seja, para ser um asteroide, ele tem que ter uma trajetória retilínea. Tem que aparecer nas 4 imagens em posições diferentes, porque é o tempo que a câmera do telescópio abre, fecha, foto. Aí já tem que ter mudado de posição para fazer a segunda foto. E aí também, quando a gente vai fazer o relatório, a gente também tem que fazer outra análise antes, se alguém não já detectou ele. Porque é meio que quem vê primeiro. E aí, se caso alguém já tiver visto, a gente já não marca com as nossas iniciais, já marca com as iniciais da pessoa que descobriu primeiro. Porque além de ser um projeto global, ele é um projeto de equipe. Mesmo que a gente nem conheça as pessoas que estão fazendo parte fora do nosso grupo, mas se não for colaboração global, porque é muita imagem, muita informação que o telescópio ele capta, e os cientistas eles recebem. Então, eles precisam da ajuda de todo mundo
para colaborar junto. E tem até algumas pessoas que conseguem detectar asteroides que eles são potencialmente perigosos para a Terra. Então, esse lá já é outra modalidade. Ele já recebe o nome de provisórios, que é quando a gente detecta, ele é um asteroide preliminar. Passa um tempão, e aí outras pessoas têm que fazer essa mesma observação. Aí, se a pessoa marca esse mesmo, ele recebe provisório. Aí passa mais os anos. O asteroide é grande? Depende. Deixa eu ver. Depende de onde ele está, do que ele foi composto. Porque geralmente eles estão entre os planetas de Marte e Júpiter. Então, mas também tem outra parte do sistema solar que é para lá de Netuno, Urano. Aí para lá já são os transneptunianos. Pra lá. Aí depende muito da órbita deles, do que eles são feitos. Maravilha, entendi tudo. Tem. Stephanie, obrigado pela sua participação aqui no programa. É sempre bom parabenizá-la pela sua determinação. É uma pinheirense que merece todo o nosso respeito, merece todo o nosso carinho. E ainda vai muito longe a Stephanie. Com certeza vai muito longe, porque é muito competente, se dedica a estudar, a aprender todos os dias. São coisas que para muitos não é fácil, estudar. E a Stephanie tem uma dedicação enorme, e que bom que já é referência em todo o nosso Brasil, o trabalho que ela exerce aqui dentro da sua terra, no município de Pinheiro. Já pensou, Stephanie, em viajar para outras cidades? Ou tu pretende ficar Já. aqui mesmo, né? A gente está com um projeto de eu ir para Alcântara, fazer algumas palestras lá, conhecer, de fato, onde que acontece a ciência lá em Alcântara. Porque geralmente a gente vai no centro histórico, a gente vai ali nos museus, só que o centro espacial tem toda aquela questão, né, de confiança em tecnologia, não é uma coisa ainda muito aberta ao público. Então, ainda não consegui ir no centro, mas a ideia é que eu vá um dia lá. Também nas escolas, nas comunidades. Obrigado, Stephanie. Obrigada. Sucesso. Eu que Conversei agradeço. com a nossa cientista. Pinheiro tem uma cientista, gente. Você tem que ver isso. Cidadã. Pinheiro tem uma cientista. Cientista cidadã. Porque o cientista de verdade, ele tem mestrado, doutorado. Aí, enquanto eu ainda não tenho os meus... Mas está no caminho. Tô. Pretende. Sim. Pronto. Aí, nossa cientista Stephanie. Rápido intervalo, eu volto já já.